Boa noite, estamos iniciando e estreando o programa Em Off, que tem o objetivo de discutir a respeito de assuntos ligados à política nacional, à política regional, local, e recebendo aí representantes de Brasília, representantes do nosso estado e representantes dos nossos municípios. Neste programa de estreia, nós vamos conversar com o vice-presidente nacional do PT, Humberto Costa, que também é pré-candidato ao Senado pelo estado de Pernambuco nessas próximas eleições. Nós agradecemos inicialmente, Humberto Costa, ao seu atendimento ao convite da nossa produção, e eu gostaria de começar, neste primeiro bloco, a conversar a respeito da política nacional. O pré-candidato José Serra esteve essa semana aqui no Recife e falava que o presidente Lula está acima do bem e do mal. Ironicamente, o também pré-candidato Jarbas Vasconcelos, pré-candidato ao governo do estado, falava que o presidente Lula se acha acima de Deus. Como é que o senhor encara essas colocações que foram feitas pelos adversários do presidente Lula nas próximas eleições? Boa noite. Boa noite. Inicialmente eu quero agradecer o convite para participar do programa Em Off e desejar aí muito sucesso desde já. Bem, o discurso que vem sendo feito pelo candidato José Serra é um discurso que naturalmente nós esperávamos que fosse acontecer, porque um presidente da República, um governo que tem um grau de avaliação positiva como tem o presidente Lula, não vai ser combatido frontalmente pelos seus adversários, ainda mais quando ele não é o candidato. No entanto, eu acredito que esse discurso do José Serra de querer ser o pós-Lula, o continuador da obra de Lula, em alguns momentos só falta ele pedir para ser o candidato de Lula e quem sabe até pedir um abono para uma ficha no PT, me parece que é um discurso que não se sustenta, porque no momento em que nós formos fazer o debate político, as posições de cada um vão estar bastante claras. E da mesma forma, a nossa visão é de que a população vai entender, no momento em que ela identificar Dilma como a candidata de Lula, que é melhor fazer a opção pelo original do que pelo genérico, né? Dilma é a grande responsável, uma das grandes responsáveis pelas políticas que foram implementadas no governo Lula ao longo desses 8 anos. Então eu acredito que mais cedo ou mais tarde o candidato Serra será obrigado a assumir um discurso de maior diferenciação em relação ao governo, em relação ao próprio Lula. Do ponto de vista de Jarbas Vasconcelos, o que eu vejo é uma absoluta incapacidade que ele tem de controlar o sentimento antilulista e antipetista que ele tem. Não é à toa que ele faz essa brincadeira. E aí eu acho que a oposição vai ter um problema sério aqui em Pernambuco, porque de um lado nós vamos assistir o discurso de José Serra tecendo loas e elogios ao presidente Lula, como ele fez, e do outro lado o candidato Jarbas, que ao longo desses anos que foi governador e agora como senador, tem sido um crítico ferrenho, um radical a tudo aquilo que o governo Lula tem realizado. O próprio José Serra afirmava que o governo Lula tem acertos, mas tem coisas a melhorar. Seria aquela coisa meio que nós podemos e nós podemos mais, fazer mais, quer dizer, está defendendo de alguma forma o que Lula já vem fazendo, mas que se pode mais num governo José Serra. Seria essa política da boa vizinhança até o momento do início da campanha realmente? Veja, eu acho que nós mesmos já provamos que o Brasil pode mais. Se nós tivéssemos ficado com aquela política que havia no governo Fernando Henrique Cardoso, onde havia um receio de que o país viesse a crescer, havia um sentimento de inferioridade em relação ao cenário político estratégico internacional. O Brasil era um país acanhado no seio das nações, né? Do ponto de vista das políticas sociais também, um sentimento da impossibilidade de mudar a vida das pessoas. Acho que Lula e nós provamos que é possível fazer mais. E quem já fez mais ao longo de 8 anos tem condição de fazer muito mais ao longo de mais um governo. Por isso que eu acho que essa temática de que é necessário preservar o que é bom e fazer mais e melhor, esse é um discurso que não se sustenta. Mas a colocação do Serra é a seguinte, ele diz que Lula, tudo bem, fez um bom governo, mas não é Lula o candidato.
Na verdade, o que ele não é Lula, ele afirmou o seguinte: não é Lula, não é Collor, não é Sarney, alegando que todos esses políticos estão com Lula hoje. Com certeza. Da mesma forma que Roberto Jefferson está com José Serra, da mesma forma que Orestes Quércia está com ele. Na verdade, essa articulação dos apoios não serve como parâmetro para achar que alguém é mais puro do que o outro. Agora, o que eu considero e digo é que José Serra, ele pretende transformar essa eleição numa disputa entre biografias, entre pessoas, entre personalidades. Quando, na verdade, o que está em jogo e vai estar em disputa são projetos políticos diferentes. O projeto que fez com que o Brasil saísse de um desemprego que ultrapassava a casa dos 14%, 15% para algo que hoje mal atinge os 9%. Um país que estava com a inflação de 30% e agora tem inflação anual na faixa de 5%. Um país que tinha um risco de 2.500 por todas as consultorias internacionais e hoje tem um risco de investimento menor do que 200. Um país que vivia no desemprego e um país que ao longo desses últimos 7 anos produziu quase mais de 10 milhões de empregos. Então, são esses projetos que têm que ser comparados e não simplesmente a biografia de Serra e de Dilma. Muito embora Dilma tenha uma biografia respeitável, uma pessoa democrata que lutou contra a ditadura, que viveu na clandestinidade, que foi presa, que foi torturada, que tem uma experiência administrativa como secretária de Estado, como ministra das Minas e Energia, como secretária municipal e como a coordenadora de um governo que deu certo. Então eu acredito que à medida em que nós tivermos o confronto pela televisão, com os programas, com a presença de Lula, vai ficar mais claro que a população vai decidir mais do que entre duas pessoas, entre dois projetos de nação. E eu acho que nesse aspecto nós levamos uma grande vantagem. Por quê? Porque temos muito o que mostrar. Nosso país tem 510 anos de história de civilização. E foram poucos os momentos na nossa história em que a população mais pobre, aquela que sempre foi excluída, aquela que nunca teve vez nem voz, teve a oportunidade de poder não somente se expressar, mas de ocupar um espaço ao sol, na economia, no aspecto social. E o período Lula, sem dúvida, foi aquele da história onde as mudanças foram mais profundas, né? Nós tivemos processo de ascensão social de camadas que viviam mas o que se coloca é que isso não teria acontecido caso o governo Fernando Henrique Cardoso não tivesse implementado aquela política econômica que foi de alguma forma seguida pelo governo Lula. Não, de forma alguma. A política do governo Lula, a política econômica inclusive, é completamente diferente da política do governo passado. Se tenta inclusive passar a ideia de que o Brasil, no momento em que nós pegamos pelo menos essa ideia que a oposição passa. Naturalmente que eles querem ter parte de responsabilidade no sucesso que nós tivemos. Mas todo mundo lembra como nós encontramos o Brasil. O Brasil que passou por duas crises, que não foram crises sistêmicas, como foi a crise do ano passado, passou pela crise da Coreia, a crise da Rússia, e quase que o país quebra. E o Brasil agora passou por uma crise mundial que envolveu inclusive países centrais como os Estados Unidos e países da Europa, e que o Brasil conseguiu sair muito bem. É um país que não tem mais a vulnerabilidade externa que ele tinha, é um país que conseguiu controlar a inflação, é um país que conseguiu